O meu início no voleibol foi a formação toda inteira no Sporting Clube de Espinho, até os júniores. No segundo ano de júnior não o completei, fui para o Vila Condense jogar para a primeira vez de séniores na primeira divisão, que eu tive no clube ano e meio, o resto do ano, e no outro a seguir inteiro. Depois vim de volta para o Espinho, onde fui campeão. Estive lá um aninho. Depois o Espinho queria fazer uma equipa ainda mais forte e dispensou-nos. Foi na primeira vez que joguei com o Alexandre Ferreira, o capitão da seleção, que foi nos Moris. Até acho que ficamos em quinto ou em sexto, se bem me recordo, e éramos miúdos. Fui para o Espinho com o Alexandre Ferreira e fomos campeões outra vez. Depois tive lá uma data de anos, eu não consigo dizer aqui ao certo. Eu depois fui ao Fonte Bastardo. Foi das melhores equipas onde eu tive, em termos coletivos, em termos de jogadores, não só a qualidade dos jogadores, mas como a gente se dava dentro e fora de campo, foi incrível. Que foi onde eu conheci o João José, aliás, eu bati a bola com ele, com o grande João José. No Espinho tinha a referência a Miguel Maia, né? Tive a honra de jogar com ele. E depois fui para o Bastardo jogar com outro ícone do voleibol português, que foi o João José. E opá, pronto, quando eu cheguei a primeira vez a casa, eu disse, olha, já joguei com os dois melhores, foi o que eu disse à minha mãe. Já tive esse prazer. Em tudo que engloba uma equipa profissional, o Fonte Bastardo está lá certamente. E fui recebido indescritivelmente pelo positivo, como é óbvio, por aquelas pessoas todas no Fonte Bastardo. Algumas já nem estão ligadas ao clube, mas receber-me, e sempre que eu lá vou jogar contra, sinto um carinho tão grande por aquelas pessoas que é certamente um clube do meu coração, um dos clubes do meu coração, como é óbvio, porque vivi lá coisas que nunca tinha presenciado, porque mesmo a maneira deles serem é diferente das pessoas do continente. É muito diferente mesmo. Foi o meu pai e a minha mãe, ambos foram jogadores e eu também, sempre que ia acompanhar o meu pai nos torneios, eu jogava sempre voleibol também, e ele treinava sempre com o futebol, ganhei-lhe o gosto. Depois fui experimentar um dia ao Espinho, que se bem me recordo, eu não me recordo, mas segundo me dizem, foi um domingo de manhã e conheci a equipa dos minis do Sporting Clube de Espinho, treinado pelo Rui Pedro, e adorei a envolvência toda do clube e conheci pessoas que tenho ainda agora na minha vida, já muitos deixaram, outros continuam, que são grandes amigos que eu tenho para a vida, e foi mais por causa disso, porque o desporto não é só bola no ar, né? Digo eu. O meu pai é o meu maior crítico, minha mãe é a minha maior apoiante. Pronto, dos dois nas suas duas vertentes. O meu pai, eu ainda agora jogo, eu era para ter deixado o ano passado, eu não era para ter feito a época passada, mas o meu pai é que me vai incentivando, e a minha mãe, como é óbvio, mas o meu pai mais num termo de voleibolístico, minha mãe num termo pessoal, sempre. Eu ouço os conselhos deles como se fossem, aliás, às vezes ouço mais os deles do que os meus pensamentos. Nas camadas jovens foi pelo professor Nuno Coelho e pelo professor Nuno Pereira, que é o treinador de Vitória atualmente. Foi como passador, depois meteram-me na ponta, na zona 4, e estive lá até, porque hoje em dia já sub-21, não sei o quê, na altura não, na altura era cadetes, júniores e acabava, depois era séniores, se te convocassem ou não. E eu tive esses 5, 6 aninhos com eles. Também fui à seleção lá cima, que era de Marco Ferreira, que nós víamos nos clubes, era muito, digamos, não era espremido ao máximo. Na seleção, experimenta ao máximo.
quando tens tempo para treinar, e isso foi uma coisa muito positiva a nível desportivo. Sempre tive curiosidade de jogar num clube como a Vitória, sempre me tive muita curiosidade, porque sempre que íamos jogar contra era um clube muito difícil de jogar, lá, principalmente em Guimarães. E quando eu recebi essa proposta, dava para conciliar em termos profissionais, então eu pronto, aceitei, porque eu tinha mesmo que vir embora para, pronto, porque lá está, em termos profissionais, eu tive mesmo que sair da ilha, senão nunca tinha saído lá. Eu tive tanta curiosidade e aceitei a proposta, e foi realmente, deparei-me com um clube com uma envolvência dos adeptos indescritível. Aquilo, eles são mesmo aficionados ao clube, mesmo. Tive um episódio que eu sempre que tínhamos, às vezes eu podia treinar de manhã e eu ia lá e davam-me um quarto com cozinha, com um T0, digamos assim. Então vinha à casa e a primeira vez tínhamos lá uma apresentação de manhã e eu fiquei lá nesse quarto, pronto, e como não tinha nada lá dentro, fui tomar um pequeno almoço a uma confeitaria lá perto. E entrei lá, pedi um pequeno almoço e a senhora disse, olha, este ano Vitória, não sei o que, isso, mas eu não sou de futebol. E ela, eu sei perfeitamente, no voleibol é para andar. Eu, ok, eu fiquei tipo espantado como é que eles lá, eles sabem todos os jogadores de todas as modalidades, aquilo não é só futebol. E eu achei isso mesmo muito curioso e gratificante, porque ao menos sabiam que havia mais para além do futebol. O voleibol praia é o meu desporto de eleição, é o que eu mais gosto de fazer. Atualmente é possível verter só pelo voleibol de praia, na minha altura é impensável. Comecei a jogar com amigos, a fazer duplas com amigos, depois fui crescendo e tendo a hipótese de ir aos pódios, depois graças a Deus fui campeão também com o João Simões. Fomos a muitas competições internacionais, a nível depois abriu, na praia já havia o Sub-23, já havia o Sub-21 e nós fomos a várias competições internacionais, várias mesmo, com o Ricardo Alvar, neste caso, e com o Ricardo Oliveira, que jogou no Caldas. Isto é a nível de formação. Depois nas cenas também eu fui tentar apuramentos para os Jogos Olímpicos, perdemos numa Continental Cup numa final, com a Rússia, que acabámos por ser o número 3 no mundo, medalha de bronze dos Jogos Olímpicos. Nós perdemos 2-1 na Suíça. Éramos nós ou eles, olha, foram eles. Mas esse foi o jogo que eu mais orgulho tive de fazer pela minha seleção, foi nesse. Porque depois nós sabíamos que eles iam chegar longe nos Jogos Olímpicos, tanto é que foram medalha de bronze, não é? E a gente deu-lhes ali um trabalho árduo para eles ganharem a partida. Olha, primeira coisa, adoro quarta-feiras à noite, que eu vou jantar à casa dos meus pais. É o tempo de família que a gente arranja, o tempinho, e então quarta-feira é sagrado em jantar em casa dos meus pais. Adoro quando tenho folgas ir apanhar sozinho com a minha mulher. Pronto, eu trabalho em bares, mas a gente também vai a um barzito, que é apanhar sozinho. Adoro esse tempo para nós, e acho que é muito, muito importante. Também que eu adoro sol, não é? Gosto muito de jogar futebol com os meus amigos no verão. Adoro. Aquela horinha e meia é um sonho. Adoro ir lá suar com eles, depois ao fim bebemos 2 ou 3 cervejitas e estamos lá todos a falar entre nós. Adoro. Lá está, vou-me repetir, mas é uma realidade. Uma semaninha de férias com a minha família, no término da época balnear, é sagrado também. O resto, adoro ir jantar sushi. Há sempre, quase uma vez por mês, que eu vou com amigos que conheci no voleibol, e alguns já não jogam, e vamos sempre, uma vez por mês, jantar
um sushizinho, sempre para sítios diferentes, quer alguns treinadores e outros jogadores, e vamos sempre. Foi isso que o voleibol proporciona. Sim, quando terminar, terminou mesmo, porque dediquei muitos anos e já... eu não diria perder tempo, porque não foi isso que aconteceu. Sempre o fiz com todo o gosto, apenas vai cansando, vai desgastando, e eu vou acompanhar o voleibol, sempre vou acompanhar, principalmente o de praia, porque eu adoro ver. Lá está, quando tiver um filho, certamente ele vai para o voleibol, se quiser, ele opta, claro que eu vou pôr isso, isto é fixe aqui, e se ele o fizer, eu vou acompanhar novamente o voleibol através do meu filho ou da minha filha. Defino-me como o apaziguador. Eu sou o que apaga ali os foguezitos e que vai tentando transmitir a calma necessária para. Às vezes é calma demais, também isso não pode ser. Como jogador, né, ou como função, a minha principal função é receber. Pôr a bola com a melhor qualidade possível para o distribuidor fazer as decisões que tem que tomar e que jogar da maneira que ele quiser, e eu tenho que meter a bola nas melhores condições para ele o fazer. Pronto, eu provavelmente, se tivesse que me sacrificar a mim com mais espaço para o outro estar mais capacidade de atacar, é o que eu faço. Se ele se sentir mais confortável, quero é que eles se sintam confortável, com mais ou menos espaço, está tudo bem. Eu tento basicamente tapar buracos ali. Superação, porque a gente pode começar num nível, ou até sem nível nenhum, não é? E acho que superando-se a si próprio, que vais trabalhando, sendo humilde, ouvindo, vais chegar a um ponto, no mínimo, que ninguém te reconhece daqui a uns anos, como a mesma pessoa que começaste. Acho que tens que te superar dia a dia para conseguires atingir os teus objetivos, e o voleibol, na minha opinião, faz isso não só a nível desportivo, como a nível social e profissional. Porquê? Porque a nível social tu vais lidar dentro do campo, vais lidar com os adversários, vais lidar com a bancada, e mesmo no teu próprio balneário vais lidar sempre com personalidades diferentes, sempre com cobrança, sempre com tudo que envolve o desporto, e tu no teu nível social e profissional também vais ter que lidar a sua pressão, certo? E acho que isso é muito importante na vida das pessoas, e aconselho vivamente a todas as pessoas que têm filhos e que os metam no voleibol, porque realmente não se vão arrepender dessa experiência.